Aí fala, você trabalha com o quê? Eu trabalho com dublagem mesmo. Acho que as pessoas às vezes acham que a gente faz por hobby, né? Mas não, a gente trabalha com dublagem integralmente, assim, e até demais, né? Porque eu trabalho entre 12 a 14 horas por dia dublando. Fico entre 12 a 14 horas dentro de estúdio por dia. E a gente dubla e faz outras coisas também. Tem algumas animações nacionais, que daí a gente não chama de dublagem, né? A gente chama de criação de voz original. Fiz de algumas séries, acho que tá passando uma agora que é o seu nome, alguma coisa, Os Camaleões. É tanta coisa que a gente faz que a gente nem lembra o nome, né? E também games às vezes, né? Fiz o Grand Chase. Quem aqui joga Grand Chase? Você jogou? Tem uma galerinha, eu faço o Azim, né? Do Grand Chase. E tal. Então a gente faz muita coisa, né? Porque você imagina assim, quando eu vou dublar um filme, um longa-metragem, o protagonista, o principal do filme, eu dublo em 7 horas. Então se eu fico 12 horas por dia no estúdio, dá pra fazer mais de um filme por dia. Chega no fim do mês, você já nem lembra mais o que você fez, tudo, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, você fez tal personagem? Você nem lembra. Porque você fez tantos personagens no meio do caminho que você esquece. Você lembra dos mais famosos, ou do que de série a gente costuma lembrar, né? Agora eu tô fazendo o Teen Wolf, né? Uma nova temporada também, que eu faço o Scott. Então assim, as séries, como a gente faz por um período mais longo, a gente lembra mais. Longa-metragem a gente acaba esquecendo que se faz em um dia, né? Agora o Teen Wolf mesmo faz anos que eu dublo, né? Vem de picadinho, né? Não é sempre assim, né? E o The Walking Dead também, que é super famoso, né? E o The Walking Dead é engraçado porque, assim, ele chega pra ser dublado antes de ter exibido nos Estados Unidos. Porque tem um lançamento quase simultâneo, né? 2 dias de diferença. Não. Então a gente dubla e tem toda uma questão de confidencialidade. Eu já dublei, o episódio vai passar semana. Não dá pra ver nada já, daqui, né? Ô Mike, grava daí, velho. o que acontece, né? Então eu tenho Segura. um contrato em 50 páginas, dizendo que eu não prometo a não falar o que vai acontecer, a não filmar, a fotografar e tudo mais, né? Então, essa coisa assim, né? The Walking Dead é engraçado, assim, e a gente dubla de 1 em 1 episódio, né? As outras séries, geralmente, eles juntam 5 episódios, e a gente vai lá e dubla 5 tudo de uma vez. Daí demora umas, se você é um protagonista, você demora umas 5 horas pra dublar. Agora o The Walking Dead, como tem esse lançamento simultâneo, eu dublo de 1 em 1. E toda semana eu vou lá dublar um episódio, né? Quando tá em época de exibição, né? Aí quando sai de exibição, a gente para de dublar, tempo sem dublar. Mas dublagem é isso, assim, né? E assim, é bem engraçado, porque as pessoas confundem muitas coisas, porque dublagem é uma profissão que a gente fica escondido, né? Eu tava até comentando, eu tava andando por aí, ninguém sabia quem eu era, né? Aí de repente eu venho pra cá, todo mundo já me vê, de repente já associa a voz, né? E é uma profissão que, como fica escondida, fica um monte de mito, né? De como funciona, né? Tem gente que acha que é a gente que traduz as falas, mas a fala já vem traduzida, tem um tradutor que faz esse trabalho, né? Então às vezes eles falam, por que você falou isso, eu não falo aquilo? Mas não é a gente que traduz, tem um cara que já traduziu antes, né? E tem o cliente também, que é o dono do produto, que às vezes pede determinadas coisas, que nem sempre é o melhor produto, mas ele é o cliente, ele está pagando a dublagem. Então a gente tem que fazer, né? Então, coisas, por exemplo, na Nickelodeon não pode falar várias palavras. Não pode falar a palavra idiota, por exemplo. Porque eles falam que vem da doença aí de idiotice, que é uma doença, né? Então eles têm um medo de ficar pejorativo. Então não pode falar idiota na Nickelodeon, tem que trocar pra mané. Daí as pessoas falam, nossa, mas por que ele falou mané? Que palavra não é usada? Mas o cliente pede, né? Na Nickelodeon mesmo eu dublo várias coisas. Eu dublo das séries mais antigas, do pessoal mais velho. Não sei se alguém assistiu, Zoey 101. Quem lembra dessa série? Eu fazia o Chase, né? E aí, das séries mais novas, não sei se alguém já viu Brilhante Vitória. Que eu faço o Rob e o Rex, né? Eu faço os dois. E eu faço os dois mesmo, né?
que eles falam, o Robin fala meio assim, então, o que você tá fazendo aqui? Você tem certeza que você vai pra lá? Aí vem o Rex, é claro que ela vai pra lá, seu idiota! E aí tem essa questão toda aí de não pode falar tal palavra. Na Globo não pode falar bunda, por exemplo, tem que falar traseiro, sabe? E aí tem essa coisa, mas não é culpa nossa, né? A gente tenta fazer um trabalho mais fiel possível, né? Eu, assim, no Naruto Shippuden, que estou dirigindo agora, eu tive bastante liberdade, assim. E como eu sou fã da série do Naruto, né? Eu já assisti tudo, quer dizer, eu não assisti, eu parei de assistir o anime porque eu comecei a acompanhar o mangá e aí eu fui deixando o anime pra trás, né? Mas, então eu tive um cuidado especial na direção do Naruto Shippuden. Eu levei os scripts todos pra casa, eu assisti tudo, eu revisei todos os termos, todas as palavras. Então o trabalho entrou no estúdio com uma revisão diferente. Eu tive liberdade de escolher os dubladores de todas as vozes. Então, assim, na fase clássica do Naruto, aconteceram testes para a seleção dos personagens, né? No Shippuden não teve teste. Eu tive liberdade de escolher quem eu quisesse. Então, todos os personagens foram escolhidos a dedo. Eu escolhi um por um, pensando na melhor interpretação, na melhor voz. E como eu tenho esse comprometimento diferenciado com o produto, porque eu sou fã, né? Eu acho que o trabalho ficou bem cuidado, assim, né? Também com relação ao tom dos personagens, porque eles crescem, né? E tudo mais. E o tom de voz muda. Então, por exemplo, Naruto, né? Eu tenho que pedir pra Úrsula, que faz o Naruto, né? A Úrsula Bezerra, não sei se alguém conhece. Ela é uma mulher que faz a voz do Naruto, né? Que é irmã do Wendel Bezerra também. Eu pedi pra Úrsula gritar menos no Naruto nessa fase, porque daí a voz dela ia descer e ficar um pouco mais grave, sabe? Então era o tempo inteiro lembrando ela que não podia ficar aquele Naruto estridente da fase clássica, né? Agora ele é mais sério. E outras coisas, por exemplo, o Sai, que é um personagem super difícil de dublar, eu escalei um cara que chama Marcos Pejon pra dublar o Sai. E ele é um novato e tal. E aí era uma preocupação de não deixar o Sai simpático, né? Enfim, daí então ele não podia ficar simpático, Sai. Ele tinha que ficar frio, né? Calculista, aquela coisa, né? Jesus! Bom, é isso assim, né? Querem fazer alguma pergunta, né? A gente vai batendo papo, acho que não tá mais solto, né? Vamos começar assim, Anderson. Da onde começou esse negócio? Eu vou dublar. Olha, eu sempre achei muito legal, cara. Eu até vou, assim, é engraçado, assim, né? Porque quando eu era menor, assim, quando eu era mais novo, eu não sabia como funcionava a dublagem. Nossa. Caraca, a menina do Então eu não sabia como funcionava a dublagem, né, quando eu era mais novo. E eu também, nessa época, não tinha essa coisa de evento de anime. Isso é muito recente, né? Eu acho que eu sempre quis dublar porque eu queria dublar alguma coisa da Disney. Um longa de animação da Disney. E esse é o primeiro que eu fiz, né? Porque os longas todos eram dublados no Rio de Janeiro antes. Esse é um dos primeiros que está sendo dublado em São Paulo. Então acho que eu fechei um ciclo agora. E é engraçado porque vai dar exatamente 10 anos que eu estou dublando, assim, né? Mas também sempre quis dublar anime. Um dos meus primeiros trabalhos com o Sasuke, lá atrás, em 2005, quando eu fiz o teste. Era mais ou menos quando eu estava começando a dublar. Que foi muito legal também. E outros produtos também, né? Do Disney Channel mesmo, não sei se alguém assiste. Eu dublei algumas coisas já, eu era a voz oficial do Mitch Augusto, sabe? Que era o Oliver da Hannah Montana. Depois ele era o Brad do Par de Reis, né? E hoje em dia eu dublo o Dez do Austin Allen, não sei se alguém assiste. Eu faço a voz do Dez também. Eu tive essa oportunidade de dublar alguns personagens da Disney também já. Fiz também o Nick Jonas dos Jonas Brothers naquela época, faz tempo, né? O pessoal mais novo já nem deve saber mais quem é Jonas Brothers, né?
Hoje em dia é tudo assim, começa, acaba, cai no esquecimento, né? Ninguém mais sabe o que é, né? A não ser Naruto. Naruto é foda. Antigamente ficava por mais tempo. Então, putz, você vê, eu vou falando, eu vou lembrando de mais personagens, né? E assim, quando eu comecei a dublar, eu achava que pra ser dublador eu tinha que fazer uma voz diferente, assim, né? Todo mundo deve achar isso. E não é, na verdade. Se você interpretar um personagem, a sua voz vai junto. Você não pode começar pensando em fazer uma voz. Claro que tem alguns casos que você faz uma voz caricata, né? Eu faço com o Bleach e eu faço ele caricato. O com é mais ou menos assim: Ichigo! O que você tá fazendo aqui? Não faz isso comigo não! Eu quero ver a anime! Você vai aqui no seu paraíso encantado! Mais ou menos assim. E daí tem outros desenhos que a gente acaba fazendo uma voz diferente, né? Tem um desenho passado no Ruby, que eu acho que ninguém deve conhecer, chama Fupalu. Não sei se alguém já viu esse desenho na vida. Aí tem um outro que chama Ângelo, que acho que passa no Cartoon, que eu faço Ângelo. E daí eu faço uma voz diferente, né? Porque tem que fazer. São personagens bem caricatos, né? Nossa, tá quente. Quem tá com calor aqui? Nossa! Bom, é mais ou menos isso, sim. Daí eu comecei a dublar porque eu achava legal, mas eu não fiz teatro porque eu queria dublar. Hoje tem muita gente que procura fazer teatro e se profissionalizar como ator porque depois quer ser dublador, né? Eu comecei, porque é pré-requisito. Eu comecei a fazer teatro antes e eu lembro que eu fazia um espetáculo, isso em 98, faz tempo, né? Eu fazia um espetáculo e uma vez eu fui apresentar no festival e o júri falou: nossa, sua voz é muito legal, você já pensou em dublar? E a partir daí eu comecei a procurar e comecei a ver como era, mas não, daí demorou para começar a dublar, porque eu não morava em São Paulo antes. E dublagem só tem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, para quem quer ser dublador, tem que se mudar para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Não tem dublagem em outro lugar, infelizmente. Ai, desgrama. Nossa, tá na puta que pariu. Pra você, quem mais marcou o personagem? Acho que foi o Sasuke, né? É o mais famoso de todos. Acho que até agora o personagem mais marcante foi o Sasuke mesmo. São quase 10 anos que eu comecei a dublar. Foi um dos meus primeiros personagens grandes, assim. Meu primeiro personagem grande foi numa série que ninguém conhece, que passava no canal que chamava Jetix, que ninguém deve conhecer também, Jetix, que chamava Os Mistérios do Oráculo. E eu fazia um personagem chamado Lance. E eu fiz essa série assim. A minha carreira começou muito rápido, né? Porque geralmente quem começa a dublar demora, sei lá, uns 5, 6 anos para fazer um personagem grande. Quando eu comecei a dublar, eu fiz esse personagem que era o protagonista dessa série quando eu tinha 1 mês de dublagem. Quando eu tinha 5 meses de dublagem, eu ganhei o teste do Sasuke. Foi tudo muito rápido. Eu não tive esse tempo dilatado de maturação, assim, sabe? Comecei a dublar e já começaram a dar as buchas já pra mim.